Graça e paz, povo de Deus! Graça e paz, povo de Deus! Mais uma vez entrando às terças-feiras com a nossa live. E o assunto hoje é top, é top! Vai pegar fogo, porque nós vamos falar sobre algo que vamos mexer com o nosso passado, que fala sobre paternidade, e nós iniciaremos com o tema Prova quem tu és. Prova quem tu és. Então, quem está conosco hoje, essa noite? Vamos lá, vamos esperar aqui. Ver quem é que vai entrar conosco. Onde estão vocês? Irmãos, graça e paz da parte de Jesus, graça e paz, graça e paz. Vamos lá. Glória a Deus, graça e paz o ama. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje, para quem for entrando, já ir acompanhando. Provas quem tu és. Prova quem tu és. Identidade. Nós vamos falar sobre identidade, paternidade. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz. Uhul. Deus é bom. Oi, Ruama linda. Pai do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, filha. Aleluias. Muito bem. Alana linda, graça e paz, sejam todas bem-vindos ao nosso bate-papo. E hoje o assunto vai mexer com o passado, vai mexer com estruturas antigas, e é isso que nós vamos falar hoje. E com você, o meu genro amado, Rodrigo! Dali, menino, cadê você? Graça e paz, pastora, tudo bom? Que saudade de você! Uhul! Estamos aqui. Como é que tá? Tudo bem? Você tem me abandonado? Não, de jeito nenhum, não Ah, posso então tá fazer bom. isso. Hoje o tema tá super top, hein? Não, eu tô aprendendo muito. Tô aprendendo Sério? muito. Sério? Sério. Deus Mexeu impactou muito você comigo. com esse tema? Muito, muito. Cara, muito legal, né? Muito massa, né? O tanto que eu não sei o que eu sou perante Sim, ele, assim, sabe? O conhecimento. É bem sim, interessante, esse tema é muito bom. sim. Hoje nós vamos debater muito sobre a paternidade, né? Falar sobre Sim. sobre a paternidade, como a gente pode imergir nesse universo tão diferente, né, Rodrigo? Tão Muito. diferente. E tanto que as pessoas falam sobre paternidade de Deus, que nós precisamos, sabe, ver Deus como pai. Mas a gente sabe que esse Isso. processo não é um processo muito fácil, Então né? justamente, é isso que nós vamos conversar agora, porque a gente acha que é simples, que é Sim, fácil, nós nos sentirmos filhos dele, sim, mas não é como tão uma fácil receita assim de não. bolo. Ah, então tá, é É, isso aí, né? uma E não é, formulazinha né? mágica, não é. Sim, quando você estudou, eu não sei você, mas assim, é impressionante, porque eu trabalho com cura e libertação, eu e o pastor Kleber, mas parece assim que esses assuntos, cada vez que a gente mexe mais profundo, a gente encontra nós mesmos, às vezes, Justamente. distantes. Sabe o que é que aconteceu quando eu estava estudando sobre paternidade, Rodrigo? Não, conta aí. Eu olhei para a minha vida e eu falei, meu Deus, parece que eu tenho uma barreira com o Senhor. Por mais que eu saiba que o Senhor é Deus, por mais que eu saiba que eu preciso do Senhor, que essa paternidade para mim é importante, eu sei de Sim, tudo isso, mas parece que dessa vez, sabe? Parece assim que eu tentei mergulhar e eu não conseguia romper, sabe? sim, E sim. eu falei, meu Deus, hoje eu estava orando, eu falei, Senhor, como posso romper algo para usufruir de algo que é direito meu, ok? Ele me deu como um Ok, pastor. direito meu, ele me fez filha e eu entendi que o grande problema não é ver Deus como pai, mas o grande problema é nós entendermos que somos filhos e Justamente. aceitarmos essa filiação, É entende? justamente isso. Quando a gente É, percebe que ele está lá, ele é nosso pai, só que nós nos sentimos filhos dele de verdade, nós o tratamos como pai e achamos que ele nos trata como filho,
Aham. Essa diferença que nós vamos debater hoje vai ser muito interessante. Sim, nós vamos estudar sobre isso. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, que assunto maravilhoso, Jesus. Muito, Mas muito nós bom. queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento, mas muito mais do que isso, que o Senhor nos ajude, nós, eu, Rodrigo e todos aqueles que estão nos ouvindo, a mergulhar nesse amor que o Senhor colocou à disposição nossa. O Senhor nos fez filhos. Deus, e nós queremos, sabe, Deus, nós queremos romper todas as barreiras com esse nome, Pai. Nós queremos, sabe, nós queremos romper, nós queremos avançar, nós queremos sentar no teu colo, nós queremos te beijar, nós queremos te abraçar, queremos sentir o teu cheiro, queremos, meu Deus, queremos sentir essa segurança que um pai passa para um filho. Nós queremos tudo isso, Jesus, porque isso vai mudar a nossa história e nós precisamos disso. Senhor, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor está trazendo hoje nessa live, Senhor, como o princípio dos céus. E nós queremos isso, nós declaramos com os nossos lábios, nós queremos isso. Queremos, nos ajuda, papai, a avançar nessa intimidade contigo e verdadeiramente sentir dentro de nós algo sendo preenchido, Senhor, por um vazio que foi gerado pela nossa paternidade terrena. Perdoa, Senhor, perdoa todas as vezes que nós julgamos os nossos pais. Perdoa, Jesus, todas as vezes que julgamos, que ofendemos, que dissemos com as nossas bocas que a paternidade deles não era importante em nossas vidas. Nós queremos hoje entrar num novo ciclo, Senhor. Nós queremos entrar, mergulhar numa atmosfera de amor muito maior do que aquilo que nós experimentamos até hoje. Senhor, usa o Rodrigo, usa através de perguntas, através de respostas, e, Senhor, de testemunhos, que essa live seja poderosa de testemunhos, ó Deus, que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ser impactados com a Tua presença. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Rodrigo, filho, cadê você? Você me deixou de novo. Não me deixa, Rodrigo. Onde você está? Entra de novo, filho. Graça e paz a todos vocês que estão conosco. Nós fizemos agora uma oração pedindo a Deus verdadeiramente que nós possamos estar vivendo isso que nós estudamos hoje, sabe? Existe um amor grande demais de Deus por nós, mas parece que nós temos um bloqueio em receber esse amor, sabe? Temos um bloqueio em confiar no Senhor como pai, entendeu? E às vezes até falar, Ele é o meu pai. Muitas pessoas se relacionam com Deus como, o Senhor é meu Deus, é o meu Senhor, é o meu amigo. Mas quando é para usar a palavra pai, o nome pai, muitas pessoas têm muitas dificuldades, né? E é isso que nós iremos hoje discutir com o Rodrigo Cabete, meu genro amado, que está entrando novamente. Me deixou, mas está voltando. Oi, filho! Estou aqui. Aleluia! Sim, vamos lá. Aqui. Vamos começar com uma historinha? Sim, pastora. Uma história bem interessante. Vai lá, e você? Tá, joia. É a história que um leão, ele achava que era uma ovelha. Sim. Diz assim: um filho leão ficou perdido e esfomeado. Foi encontrado por uma ovelha que não tinha filhos. E comovida e emocionada, ela levou o leãozinho, alimentou e cuidou dele, como se fosse um filho dela. Com o tempo, o leão começou a alimentar-se de ervas e a portar-se como ovelha, até se tornar um leão grande e forte. O leãozinho brincava com as outras ovelhas jovens, sendo muitas vezes alvo de brincadeira delas, por ser muito diferente. Sempre que o leãozinho era alvo de zoações e brincadeiras, ia ter com sua mãe ovelha e desabafava com ela. E ela dizia-lhe que apesar de ele ser diferente, tinha muitas características em que ele era diferente, mas que isso não fazia dele um ser inferior, e que tinha muitas outras qualidades superiores às outras ovelhas. Certo dia, um outro leão aproximou-se das ovelhas, tentando caçar algumas. Alarmadas, elas correram para se abrigar, e o mesmo faz o leão que estava com ela. Não acreditando no que via, o leão caçador aproximou-se e disse: por que foges tu de mim e te juntas às ovelhas, sendo tu um leão? E ele responde: eu não sou leão, sou ovelha, e por favor, não nos faça mal. O quê? Tu, uma ovelha? Estás enganado, tu és um leão, um caçador igual a mim.
Não, sou uma ovelha, sempre vivi assim. Não aguento mais, tu és um leão, o rei dos animais, portanto, porta-te como tal. De seguida, levou-o para a margem de um rio, próximo de onde estava. Olha a tua imagem, tu és um leão igual a mim. A tremer, o leão viu a semelhança entre ambos, e isso deixou-o confuso. Não sabia quem era, e vendo as ovelhas, correu e foi juntar-se a elas. Enquanto brincavam, um lobo aproximou-se das ovelhas, encurralando-as. Quase todas conseguiram fugir, mas houve uma que ficou mesmo encurralada, junto às rochas, a mãe do leãozinho. Desesperada, a ovelha berrava sem parar, até que os seus gritos chegaram aos ouvidos do leão medroso. Este, ao ver a distância e o perigo iminente de sua mãe, transformou-se, ganhou forças, soltou um rugido de leão apavorante, que ecoou por toda a savana. Assustado e sem saber do que se tratava, o leão fugiu a correr. O lobo fugiu a correr e a mãe ovelha ficou a salvo. O leão finalmente assumiu a sua verdadeira identidade. Viveu por algum tempo com as ovelhas, mas seu coração era de leão, e isso fez ressurgir a sua verdadeira natureza. Muito interessante. Muito interessante. Se nós assim pudéssemos trocar assim os personagens dessa história, Rodrigo, nós poderíamos dizer que o leão era Cristo? Era Deus? Não. Não. O leãozão. Ah, o leãozão, era Deus. Sim. E o leãozinho seria Leão nós. caçador. Isso. E as ovelhas, a mamãe ovelha seria o mundo. É. O mundo Justamente. tenta nos implantar uma identidade que não é nossa. De jeito nenhum. Mas o mundo tenta. Tenta dizer que você é um fracassado, tenta dizer que você não vai conseguir vencer, tenta dizer que você não é amado pelo seu pai, pela sua mãe, tenta de todas as formas dizer que você não é um leão, filho de um leão. Ok? Tenta, e muitas vezes consegue, né, pastor? Muitas vezes consegue deixar isso por um tempo, graças a Deus. Mas muitos morrem achando que são ovelhas, mesmo sendo leão. Sim. Ok? É verdade. É uma coisa interessante que eu quero trazer nessa história é: alguém precisou dizer para ele que ele era um leão. Sim. E quando essa pessoa diz que você é filho de Deus, aí agora você tem dois caminhos. Porque nós que somos cristãos, nós recebemos essa mensagem: você agora é filho de Deus. E essa nova identidade que está acontecendo nas nossas vidas, né? Ela acontece quando nós nos convertemos. A palavra de Deus, ela diz que antes da nossa conversão, o que significa conversão, né? Mudança de mente, mudança de direção. Formação. Mas significa você receber Cristo dentro de você e você receber a natureza de Cristo. Você, sabe, eu costumo dizer que as pessoas gostam de falar assim, e às vezes nós também, que somos pastores, falamos assim, entrega a sua vida a Jesus. Jesus não precisa da sua vida, deixa essa vida morrer. Essa vida velha precisa morrer. O que você precisa entender, essa natureza velha eu não quero mais, morra. E agora eu recebo a tua vida, Jesus. Então, quando você recebe a vida de Cristo, né? No livro de Romanos diz que você se torna uma nova criatura, né? E quando você se torna uma nova criatura, você foi feito filho pelo poder da adoção. E um espírito entra em você, declarando, Aleluia. clamando, Abba Pai, que significa Abba pai querido, paizinho, né? Então, observe que você Pai. tinha uma identidade antes de conhecer Jesus, onde você tinha um pai, onde tinha uma mãe, porque você tem um pai, independente se esse pai ele não te assumiu, independente se você não conhece ele, você tem um pai biológico, foi ele que te deu a vida, foi através dele que hoje você está vivo. E se você tem algum motivo de agradecer a Deus, agradeça, sabe, por seu pai ter te dado essa vida, a oportunidade de viver hoje, ok? Então, assim, você observa que a sua paternidade no passado, ela foi totalmente torta. Por mais legal que seu pai tenha sido, ele falhou em alguns momentos. E talvez a falha do seu pai tenha imprimido em você uma identidade errônea, uma identidade errada, né?
Então você não é esse mentiroso, você não é esse adúltero, você não é... Isso aí são nomes que o mundo te dá, porque o mundo vê o seu pecado e te condena, e te acusa, e te sacrifica, te mata, entende? Mas em Cristo Jesus você recebe uma nova identidade. E essa identidade é filho de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Qual Pastora, é o grande problema de tudo isso? Diga. O vice-mário botou aqui Romanos 12:2, que a gente estava falando, e diz assim, Uhum. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Valeu, vice-mário. Exatamente. Justamente. Exatamente. Uma nova mentalidade, sabe? Uma nova forma de viver, sabe? Antigamente você tinha os modelos. Os modelos. Uma coisa que eu achei muito interessante nos estudos que nós dois fizemos foi quando o pastor, ele falou lá que a coisa mais interessante para você saber quem é você descobrir quem é o seu pai. Entende? Justamente. Então, assim, você só vai descobrir quem você é quando primeiro você conhecer quem é o seu pai. Ok? Por quê? Porque, na verdade, antes de você se converter a Jesus, você não era filho de Deus, você era uma criatura. Mas a palavra de Deus diz, aquele que aceitou a Cristo, ele recebe uma nova identidade. E uma coisa muito interessante é essa palavra identidade, que vem de idem. Idem. Né? Muito legal. Idêntico, muito legal mesmo. né? Então, Isso. a pergunta que você deve fazer é: você é igual a quem? Você é igual a seu pai terreno que falhou com você? Tem muitas coisas boas que você pode pegar isso para você. Mas você não precisa pegar as coisas ruins. Você é igual ao seu pai terreno? Você é igual a quem? A senhora falou sobre identidade aí, o vice-mário botou aqui que perdeu o pai dele com 6 anos de idade. E juntamente com isso, a identidade dele. Só encontrou agora em Jesus que mostrou quem é meu Abba, Pai. Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. Por quê? Porque, na Realmente, verdade, você identidade. entendeu que em Deus você ganhou um pai. E agora, o grande problema, vice-mário, é você agora, mergulhar nessa paternidade. Porque o que nós temos estudados? Por que as pessoas não conseguem ver Deus como pai? Porque se você não ver Deus como pai, você não vai entender o seu direito de filho. Sim. Que nós vamos já falar, ok? Então, o grande problema é que enquanto você não enxergar Deus como pai, você terá um comportamento de um filho órfão. E muitas vezes dentro da igreja. Hoje nós temos pessoas, nós cuidamos de jovens, adolescentes e muitas vezes homens adultos e mulheres adultas, ok? Que por causa de uma paternidade errada, ok? Não consegue se aproximar de Deus e vive como filhos órfãos dentro da igreja. Mesmo sabendo, porque há uma diferença, há uma distância, Rodrigo, que eu tenho visto entre eu saber que Deus é pai e eu realmente o ver como pai, o sentir como pai. Há uma diferença. Muitos se tornam servos, se tornam funcionários, mas não se tornam filhos. Exatamente. Essa é uma das características de um filho órfão. Ok? Ele tem que o tempo todo estar trabalhando para comprar o amor do pai. Entendeu? E a gente vê isso até na igreja com relação a nós. Pessoas dando presente toda hora, entendeu? Querendo a minha atenção toda hora. E quando qualquer coisa que a gente não faça, ela não gosta de mim. O filho órfão, ele sempre se sente excluso, entende? Sim. E o interessante é que quem é pai, parece que vai entender. Um dia você vai entender mais. O seu filho pode fazer a pior coisa do mundo. Você não tem coragem de rejeitá-lo. Você ama igual. Sabe, você pode ter um filho bonzinho, você pode ter um filho que é terrível, mas você ama igual, sabe? O amor não depende daquilo que ele faz, depende depende de quem ele é para mim. Ele é meu filho, entende? Amém. Meu amor, Amém, ele não reduz, ele não diminui se meu filho deixa de me amar. Se meu filho hoje chegar perto de mim, meus filhos chegarem perto de mim, não quero mais a senhora como mãe, eu vou continuar amando. Não pelo que eles fizeram, mas
por quem eles são, entende? Sim. E esse é o coração de um filho. Um filho, ele sabe que ainda que ele erre, sabe? Ele sabe que o pai jamais vai colocar para fora, entendeu? O pai está pronto para recebê-lo. Pois é. Isso é engraçado que aqui na Terra, com a referência paterna que nós temos, os nossos pais fazem isso. Apesar de serem falhos, pecadores e tudo mais, imagina Deus. Sim, é verdade. Deus está louco para ter mais intimidade conosco. É verdade. Vamos chamar de filho de verdade. Meu pai. O texto que nós vamos ler, ele se encontra no livro de Lucas, né? Todo mundo já sabe. Vamos falar de várias coisas, mas o texto que nós vamos... Lucas, capítulo... Ai, meu Deus, agora me deu um branco aqui. Do filho pródigo, 15, eu acho. Lucas 15. Lucas 15. Ok? Lucas 15. A parábola do filho perdido, certo? Sim. Aqui diz assim, ó. A partir do 11. Eu vou ler, eu vou contar a história para não perder muito tempo, mas eu vou ler o texto, a parte que eu quero que seja lida, que é o 20, tá? Então, conta a história de um filho, né, um pai que tinha 2 filhos, e que sabe, que tinha direito à herança só com a morte do pai, chega para o pai ainda vivo e fala, pai, é o seguinte, divide a herança aí, me dá a minha parte. Aquele pai, vendo que o filho estava confuso, que o filho estava perdido na sua identidade, vendo que aquele filho estava errado, mas sabendo que ele precisava aprender com seus erros, permite e entrega a parte dele para o seu filho. O seu filho, que estava completamente fora da vontade de Deus, pega aquilo que era do pai, que ainda não era direito dele, vai para a rua, né? Vai para fora da casa do pai. Então, é isso que o espírito de orfandade faz. O espírito de orfandade faz tudo para te tirar da presença do teu pai, porque na presença do teu pai há cura. Na presença do teu pai há cura. Se você quer ser curado na identidade, você precisa se aproximar. Mas o que o espírito de orfandade faz? Ele começa a trabalhar na mente dos filhos, sabe? Muitas vezes dizendo, olha, seu pai não é um homem muito interessante, seu pai não sabe nada, seu pai é um homem antiquado, entendeu? Então aí ele fica jogando coisas e o filho decide sair da presença do pai, como esse filho aqui. E como ele tinha a herança dele nas mãos dele, porque o pai foi bom, gentil e deu para ele, ele torrou. Torrou com o quê? Com coisas fúteis, com festas, com prostitutas. Ele perdeu tudo, tudo. Toda a herança. Exatamente. E quando ele estava lá, perdido no mundo, sabe, passando necessidade, porque é isso que acontece quando um filho decide se afastar dos pais, ele passa necessidade. O próprio Deus permite que isso aconteça com ele, para ele aprender o princípio de honrar os seus pais, obedecer os seus pais. E aí, ele saiu da casa dos pais, ele foi amaldiçoado, entende? Ele gastou tudo, ele perdeu tudo, passou fome, passou escassez e retornou para a casa do pai, porque ele lembrou, na casa dos meus pais, nem os funcionários dele passam mal. Quem sabe, eu voltando para lá, ele me aceite como funcionário, né? Como servo, né? Então, assim, aí diz a palavra de Deus que ele retorna para ser funcionário do pai, ok? Sim. Achando que o pai não ia perdoá-lo, que não ia, sabe, aceitá-lo novamente, porque é isso que o espírito de orfandade fala, sabe? Nos nossos corações. Não adianta você se aproximar do seu pai não vai te aceitar, ele não vai te perdoar, ele não vai, sabe? E a pessoa fica tão perdida que por medo da rejeição ela não se aproxima do pai. Mas esse menino não. O estado dele era muito terrível, ele estava passando muita fome e ele lembrou, na casa do meu pai, pelo menos tem comida, eu vou para lá. E quando ele retornou, diz a palavra de Deus no versículo 20, e logo em seguida levantou-se e saiu em direção à casa do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. E eu quero dizer algo a todos vocês. Esse é o coração do nosso pai. O filho perdido, o filho pródigo, somos nós que vivemos muitos anos. Eu vivi 19 anos, sabe? Longe, como esse menino.
perdendo tudo, sabe? Colocando minhas expectativas em pessoas, buscando amor em pessoas, muitas vezes vendendo, né? Vendendo os meus valores em troca de amor, entendeu? Perdido. Mas aí um dia eu decidi, eu vou voltar para casa de um pai que nunca me rejeitou, que é Jesus. E volta para casa de Deus. Só que volta como? Volta achando que precisa comprar o amor do pai, que agora eu, sabe, eu vou voltar para casa do meu pai. Hã? Acha que perdeu o cargo de filho. Perdeu o cargo de filho, entendeu? Só que esse não é o nosso Deus. Pode ser até o seu pai terreno, mas não é o seu pai biológico, mas não é o seu pai do céu. O seu pai, o pai eterno, o pai bom, o pai que te ama, que a palavra de Deus em João 3,16 diz assim, ele entregou seu único filho. Entenda o nível do amor do pai por você. Ele deu o melhor dele. Ele deu o melhor dele. E através do melhor dele, hoje, nós podemos nos tornar filhos. Glória a Deus. Ok? Aleluia. Ele deu o filho dele para quê? Para morrer por nós, para pagar o preço da nossa liberdade. Esse é o amor do pai, do seu pai verdadeiro. Aquele que nunca te abandonou, aquele que quer que você sente de novo no colo dele, que você consiga aprender os valores do que é ser um pai verdadeiro, quando você se entrega a ele. Entende? Diz a palavra de Deus aqui que esse menino estava perdido. E ele chegou na casa do pai, achando que ia ser tratado como filho, e o pai o recebe de uma forma linda. Ele se levanta, corre ao encontro do seu filho, abraça ele, beija. Diz a palavra de Deus que ele se alegra. Ele manda trazer a melhor roupa, vestir o filho dele com as roupas mais finas. Ele coloca um anel de autoridade. Esse anel significa, olha, esse menino é meu filho. É meu filho, entende? E ele coloca sandálias no filho, ele troca de novo, ele restitui o lugar que o filho decidiu sair. Ele agora convida e coloca ele de novo, sem cobrar nada, porque ele ama, ele espera por nossa volta. A parte mais linda é isso, pastor, que ele não fala em nenhum momento que o pai cobrou alguma coisa, que o pai foi para cima, brigou, discutiu, em nenhum momento fala isso. Todo momento ele fala que ele ficou alegre com a volta do filho. Sim. E fez uma festa para ele, botou Sim. ele no lugar de volta, reconstituiu ele como filho. Sim. Isso é muito lindo. Sim. Enquanto Deus está mostrando o coração dele nesse versículo 20, Rodrigo, algo que veio no meu coração também foi sobre o filho mais velho, né? O filho mais velho não saiu, não fez a mesma coisa que o filho mais novo, mas em compensação, quando o filho retornou e ele viu o coração do pai alegre, ele se entristeceu, entendeu? Ele não estava no mesmo mover. E acontece que quando o filho, ele descobre que o irmão dele voltou, ele vai diante do pai e ele fala, eu trabalho para ti tanto tempo e não recebi nenhum cabrito. Quer dizer, olha o coração de um filho órfão, entendeu? Ele trabalha porque ele quer ter aplausos, reconhecimento, sabe? Senhor, reconhece que eu sou grande, eu preciso do teu coraçãozinho, dizendo que me ama, sabe? Ele não consegue entender que tudo que é do pai é dele. Justamente. Ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro. Veja só, eu conheço, eu ouvindo as histórias, eu gosto muito de histórias para me fazer entender algumas coisas. E eu vi a história desse pastor, né, pastor Douglas, e ele falando ali que ele trabalhou com o pai dele, né? Ele trabalhou com o pai dele. E ele trabalhava com muita satisfação, porque no coração dele, ele também era dono, ok? Então, assim, ele trabalhava com o pai não para receber salário, aplausos. Ele não estava nem querendo saber disso. Ele sabia que ele estava cuidando de algo que era dele, ok? Esse é um filho. Esse é um filho. O filho, ele sabe. Ele sabe que tem um pai e que ele é herdeiro. Só que o filho órfão não. Mesmo sabendo que tem pai, ele acredita. O espírito de orfandade vai dizendo no coração dele que ele é rejeitado. Sim. Entende? Que o pai dele não reconhece ele, sabe? Ele busca a aceitação do pai dele, entendeu? Sendo que o pai dele aceitou ele é filho, não tem que aceitar, ele é filho, entende? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar isso. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Como que nós vamos conseguir enxergar Deus como pai, como esse pai perfeito, esse pai que realmente está aberto
está disposto a se entregar por nós, se a nossa referência é esse pai biológico, esse pai terreno, esse pai que tem falhas? Eu vou contar também uma historinha do pastor Douglas. Eu assisti vários vídeos dele, mas assim, essa aí foi maravilhosa, né? Que você assistiu também, né? Que diz assim que... Contar uma historinha. Vamos supor que o Rodrigo, né, casou agora, e ele tenha decidido montar uma sociedade com um rapaz chamado João, né? E aí eles não fizeram uma sociedade, o Rodrigo vendeu o carro dele, o João também vendeu o carro dele, ambos investiram, colocaram dinheiro na empresa, e eles passaram 5 anos trabalhando para a empresa crescer. E com 5 anos, o Rodrigo se depara com um sócio dele chamado João, que vazou, roubou ele, deixou uma dívida imensa. O Rodrigo ficou muito chateado. O Rodrigo, ele se decepcionou com esse amigo. Ele viu que esse amigo foi totalmente errado, né? Mas o Rodrigo começou a trabalhar dobrado, investir tudo que ele tinha. Ele perdeu quase tudo, cheio de gente cobrando ele. E assim, com a graça de Deus, ele consegue, depois de 3 anos, sabe, reconquistar tudo aquilo que perdeu, né? Só que aí ele precisava investir, ele não tinha dinheiro mais para investir. Tudo que ele pôde, ele aplicou para pagar dívidas. E de repente chega um novo sócio, querendo conversar com o Rodrigo sobre fazer uma sociedade, investir no negócio para dar prosperidade. Só que quando o Rodrigo procura saber o nome dele, ele diz que o nome dele é João. João. O que é que vocês, né? Digam aí, meninos que estão aí entendendo o que eu estou querendo dizer. O que é que vocês acham que o Rodrigo ia fazer? Alguém pode me dizer? Ele não ia aceitar. Por quê? Porque a mente dele ia diretamente aonde? No João que feriu, que roubou, que deixou dívida, que foi um cabra safado, entendeu? Ele ia dizer, jamais, pode vir com tudo, eu não quero nenhuma aliança com ele. O nome João, nem pensando. A mente dele ia diretamente sobre aquela pessoa que ofendeu a ele. Mas se você prestar atenção, não tem nada a ver. O João que roubou ele foi um, e o João que está chegando agora é outro. Ele nem deu a oportunidade de conhecer esse novo João, ok? E é assim que acontece com a nossa paternidade, ok? Muitos de nós tivemos pais autoritários ou pais permissivos, autoritários é aquele que manda, só chama ele quando é para brigar, sabe? A mão não sabe dar um carinho no filho, mas quando sobe a mão é para bater. Chama pelo nome quando é para dizer você está errado, né? O pai permissivo é aquele que pode fazer todas as coisas, que também é terrível, né? Ou o pai ausente, aquele que nunca está ali para acompanhar os seus filhos, entende? Então, assim, você pode ter feridas na paternidade biológica e, de repente, você, depois de muitos anos, chateado, às vezes você nem fala com seu pai direito, você nem lembra quanto tempo você beijou o seu pai, você deu um abraço nele, disse que ama, você não tem esse relacionamento com seu pai e, de repente, você se converte. Você entrega a sua vida a Jesus, você conhece a igreja, você se apaixona pelos irmãos, você está crescendo, você ama os louvores, você ama ler a palavra e, de repente, no seu primeiro discipulado com a pastora Andréa, você senta para mim e eu disse, eu quero te apresentar agora a pessoa mais linda deste mundo, de uma forma que você nunca experimentou. E eu quero que você comece chamando ele de pai. Uau! Nesse momento, você vai bloquear. Você está dizendo que está me apresentando uma pessoa chamada pai e é bom? Não, para mim, pai não é uma referência de pessoa boa. Eu não quero me relacionar com Deus como um pai. Eu quero relacionar Deus como Senhor, como Deus, como El Shaddai. Mas não consegue dizer, ele é o meu pai. Porque um pai, ele dá segurança, um pai, ele traz provisão, não falta nada na sua casa. O pai, ele traz amor, entendeu? E de repente você não teve nada disso com seu pai. Então, um bloqueio aconteceu ali. E muitas são as pessoas que às vezes morrem dentro da igreja, não conhecendo Deus como pai. Por quê?
porque não consegue perdoar o seu pai. E entender que eles foram falhos. E que quando você se converteu, você ganhou um novo pai. E esse pai quer consertar a sua paternidade errada. E aí, Rodrigo? Entendi, pastor. Deu recado passado, bem passado. Forte Mas ou não? como tirar essa referência? Exatamente. Beleza? Eu Deu só aquele vou choque. conhecê-lo como pai se eu me aproximar dele. Vou lhe falar aqui. Hoje eu Sim. conversando, uma pessoa me falou, cara, eu não tenho facilidade de ver Deus como pai. Uhum. Eu tenho facilidade enorme de falar, Senhor, tudo, só que como pai existe um bloqueio. Ok. Como tirar essa referência? Lembra que eu te falei que existem águas mais profundas para a gente entrar em Deus? Amém. Nunca esqueça dessa palavra. E para mim, não existe águas mais profundas do que você conseguir mergulhar nesse universo da paternidade de Deus. Porque o Senhor, quando Ele conseguir pegar você, não é que Ele tenta, mas você foge. Ele tenta, mas você foge, entende? Então, é algo que não basta estar aqui. Ela tem que entrar aqui. Amém. E para entrar no meu coração, eu preciso, sabe, me jogar, ok? Eu lembro de coisas pequenas e práticas que eu tive muita dificuldade. E eu acho que eu já falei até numa dessas lives, né? Que eu fiz a escola de cura interior e eu fui uma pessoa que fui muito ferida na paternidade, né? Eu fui muito ferida na paternidade. Então, assim, eu tenho muita dificuldade, ainda tenho muita dificuldade de mergulhar nesse universo, ok? Que eu falei para você que quando eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei a ver algumas áreas, ainda vi alguns bloqueios em mim. E eu lembro que nessa escola, a pastora que estava ministrando cura interior, estava ministrando paternidade, ela explicou que em Deus eu precisava jogar. Todos nós, né? Na verdade, era uma base de 100 alunos, precisávamos nos jogar diante de Deus. E ela fez um ato profético. Ela pediu para todo mundo subir no altar, ela começou com isso, fez um corredor de homens, né? Segurando assim. E aí a gente tinha que fechar os olhos e falar, Senhor, eu vou me lançar em Ti. E aí as pessoas faziam, uau, se jogavam. Todo mundo foi, menos eu. Porque na hora que eu subi naquele altar para me jogar com aqueles homens lá, no meu coração veio uma mensagem, eu vou cair, eu vou ficar paraplégica, eles não vão conseguir me segurar pelo meu peso, não vou dar conta. Mas na verdade, o meu bloqueio não era com aquelas pessoas. O meu bloqueio era espiritual, porque, na verdade, eu me joguei diante de uma paternidade. Eu tinha um relacionamento com meu pai que foi quebrado, que foi arrancado de mim, que foi anulado. Me feriram com uma punhalada, rasgaram o meu coração, arrancaram o meu pai de mim, entende? E essa ferida foi muito grande. Então, quando eu tive que me jogar, eu não consegui. Porque quando eu lembrava que Deus ia me segurar, eu olhava para os homens e falava, não. Outra coisa também que aconteceu comigo foi que eu fui para a África com um grupo de pastores. E naquele tempo eu nem era pastora. E na hora de sair, viajar, uma voz falou comigo, leve seu material de cura interior, porque é uma área que eu ministro, né, nas igrejas. E aí, eu falei, meu Deus, mas para que eu vou levar? Só tem pastores, tu acha que alguém vai me dar a oportunidade de falar da minha vida? Né? Então, eu não vou levar. Mas aquela voz foi tão forte que eu falei, quer saber de uma coisa? Não vai me custar nada levar ali uma apostila, levar ali as minhas músicas que eu uso, né, na ministração. Eu vou levar. E aí, menino, nós passamos 20 dias. E teve um dia que era sábado, que era o dia que ia dar mais gente, que eles iam fazer assim um culto para muita gente. E eu estava almoçando, já era 2 horas da tarde. Tava lá no meio. O culto começava às 5 da tarde. E era 2 horas da tarde, a gente estava almoçando. E, de repente, o meu antigo pastor olha para mim e fala, André? Oi, pastor. Uma voz me disse aqui que você vai ministrar comigo essa noite.
Aí eu disse, eu? Vou não. Mas, na verdade, o meu medo não era a ministração. O meu medo era, você vai dividir comigo. Aquele pastor tinha um respeito tão grande que eu nunca consegui abraçar ele. Eu nunca consegui que ele tocasse em mim, porque ele representava meu pai, entende? E a minha dor era muito incrível, você não tinha noção da minha dor. Eu olhava para o Cleber chorando, eu falava, eu não vou ministrar, eu não vou. E os pastores olhavam para mim e falavam assim, né, os meus líderes, que eram pastores, Andréia, por favor, para com isso, eu não estou entendendo. Só que ninguém estava entendendo. Só que era a figura dele representava meu pai. Eu tinha uma distância. Eu o amava, mas eu não conseguia me aproximar. E eu comecei a chorar, e eu comecei a falar, Deus, eu estou lhe dizendo, eu não subo naquele altar com aquele homem, eu não consigo ficar perto dele. E era incrível, eu estava viajando com ele, ok? Pois você acredita, para mim, vencer isso, sabe? O Senhor permitiu que o pastor torcesse o pé dele na hora da ministração. E ele ligou, e demorando, lá ia começar às 5 horas, se eu não me engano, era 5 horas, 6 horas. Ia começar, já tinha meia hora, e ele não chegava, aí ele liga, olha, torci o pé, tô morrendo de dor, preciso ir pro hospital. Fala aí para André subir, ou então alguém suba. Aí um pastor estava perto de mim, eu não preparei nada, o outro, eu não preparei nada, o outro. Quando eu vi que ninguém preparou nada, eu disse, sou eu. Não estava ele lá, fui e fiz. Só que depois, eu conversei com o pastor, porque eu estava entendendo. Sim. Entende? E eu falei, pastor, eu não consigo me aproximar do Senhor. Para mim, você é um pastor, mas não é meu pai. Eu não consigo receber um abraço teu. E aí, assim, ele começou a fazer coisas de propósito. André, vem aqui. Aí, oi, pastor. Me abraça. E ele começava. E foi aí que eu fui rompendo. Eu ficava dura, ficava passando mal, entendeu? De tão ferida que eu fui na paternidade. Aí você me pergunta, e agora, pastora, como é que você vai se aproximar? Primeira coisa, eu preciso dizer para Deus, eu quero. Porque ele nunca me negou o amor dele. Sim. Deus, ele é teu pai, e isso é verídico. Olha só, lembra do tema que a gente trouxe? Prova quem tu és? Sim. Eu quero falar que esse tema eu tirei da vida de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele foi batizado, vocês lembram disso? Que ele foi batizado, ele desceu as águas, o Espírito veio sobre ele, né? E depois que ele foi batizado, para onde ele foi, irmãos? Foi levado para um deserto. Quem levou Jesus Cristo para o deserto? O próprio Espírito de Deus. E ele jejuou quantos dias? 40 dias. Depois que ele concluiu o jejum, que ele podia comer, quem aparece? O diabo. E a primeira coisa que o diabo falou para Jesus, prova quem tu és. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque tu está com fome. Ele já tinha concluído os 40 dias, ele podia comer, ele podia fazer um monte de coisa. Transformar a pedra em pão não era nada demais. Mas Jesus sabia que ele estava colocando no coração dele uma dúvida. Se tu és, porque se tu não me provares que tu és, eu vou dizer que tu não és o filho de Cristo, de Deus. Que tu és o Cristo. Então, olha só. Um filho, ele não precisa provar que é filho de alguém. A identidade do pai está no filho. Já está nele. Exato. Lembra, identidade, idem. Quem é que você é igual? Você é igual a quem? Se você recebeu uma nova identidade de Cristo, qual é a sua maior luta hoje? Parecer com ele. Sim. E como é que eu pareço com Jesus? Eu decidindo mergulhar em Jesus. Sabe, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, está escrito em Mateus capítulo 6. Que os discípulos chegaram para ele e perguntaram assim, mestre, nos ensina a orar, a falar com Deus. E ele disse, olha, quando você for falar com o pai, entra no teu lugar secreto. Pode passar, amor. Entra no teu lugar secreto.
Fecha a tua porta, não precisa ninguém ver. Mas quando você estiver sozinho com ele que está em secreto, ele vai te ouvir. Olha, que prazer Deus tem de ouvir você. Entendeu? E quando você for se referir a ele, quando você for falar sobre ele, falar com ele, não começa assim falando, Senhor meu Deus, grandioso és tu, Jesus. Não. Começa assim, Pai. Pai. Essa é forte. Então, a primeira coisa, qual é o meu primeiro passo? Pai. Pai. E hoje eu passei o dia todinho. Quando eu falando com Deus, aí de repente, Senhor não, Pai. Pai, tu és o meu Pai. Tu és o meu porto seguro. Sim. Tu és um Pai que não me abandonas, né? Eu trouxe uns versículos aqui, muito lindo, maravilhoso. A senhora Sim, falou diga. sobre imitadores, sobre identidade. Em Efésios 5:1, diz assim, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Sim. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Essa é sede imitadores de Deus. Seja imitadores. Porque o que um filho faz? Imita o pai. O que as pessoas falavam de Jesus? O que Jesus dizia? Eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Ó, não é um milagre. Eu olho meu pai fazendo e eu vou fazer a mesma coisa. Ok? Por isso que tem muita gente que viu seu pai batendo na sua mãe e hoje está batendo em mulheres. É verdade. É você que tem que fazer a sua nova escolha. Bebendo, mentindo. Você viu seu pai bebendo, você está bebendo. Mas que tipo de pai você quer servir? Você recebeu uma nova identidade. Olha, Kleber, o Vicionário está mandando um abraço para você. Você recebeu uma nova identidade? Se você recebeu uma nova identidade, pois comece agora a olhar para o teu pai e ser imitador dele. Porque ele tem que ser a tua referência. Olha que parece uma coisa muito tranquila, não? Deixa eu falar algo aqui sobre o que ele falou também. O inimigo, por que o inimigo ele bate tanto sobre essa questão paternidade, né? Sim, isso eu ia lhe perguntar também. Ele bate porque, na verdade, o último avivamento, todo mundo ora por avivamento, mas o último avivamento da terra vai ser sobre paternidade. O último livro do Velho Testamento foi quem? Foi qual? Malaquias. E em Malaquias, há uma palavra que Deus enviaria o espírito de Elias, que pegaria o coração do pai e converteria o coração do filho, e o coração do filho se converteria ao coração do pai. Haverá uma cura na identidade paterna. Esse será o último avivamento, ok? E lembre que depois de Malaquias, depois do Velho Testamento para o Novo Testamento, foram 400 anos de silêncio. E quem é que se levanta de lá? João Batista. Fazendo o quê? Aquilo que o pai mandou ele fazer. Batizando, preparando o caminho para o filho que estava vindo. Sim. Quando João Batista viu Jesus, a palavra de Deus diz que ele não tinha visto Jesus ainda, não conhecia Jesus. Mas quando ele viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus e perguntaram, como é que tu sabes? Ele disse, porque a voz que mandou eu preparar o caminho para ele disse que quando eu olhar Jesus, o Espírito, ele repousaria sobre ele, eu saberia que era ele. E eu vi o Espírito descendo sobre ele, ok? Eis o Cordeiro do mundo. Aí diz assim para ele, olha, esse homem que ele estava se referindo a Jesus, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele, entende? Então, eu batizei com água, mas ele vai batizar com o Espírito, ele fará coisas muito maiores do que eu, ok? Aí, ele apontou para Jesus, aí você chega em Jesus. E o que Jesus fala? Aquele que me ama e me segue, fará coisas muito maiores do que eu. Maiores do que eu. Ó, João Batista apontou para Jesus e disse, ele fará coisas maiores do que eu. Jesus olha para os discípulos, que somos nós, e fala, eles farão coisas maiores do que eu. Por quê? Olha só por quê.
Porque a paternidade de Deus, ela vai fazer com que filhos, segundo o Douglas, eu gostei muito da colocação dele, né? Vai fazer com que filhos subam nos ombros dos pais. Amém. Justamente. Ele não precisa percorrer os anos que o pai percorreu quebrando a cara. Ele aprende com o momento que o pai está vivendo, que é um momento diferente e bom. E ele sobe nos ombros do pai para dar continuidade, entendeu? Por isso que eu falo que um líder nosso, um liderado nosso, ele precisa ter vontade de andar comigo e com o Kleber, de conhecer a gente, de ver como é que a gente anda. E quando chegar a vez dele de partir, ele comece do ponto que eu e Kleber paramos. Sim, ele não precisa, sim. sabe, começar uma nova história. Esse é o grande problema dos filhos órfãos. Quando pega o poder na sua vida, quer mostrar que é melhor do que os seus líderes, do que os seus pais espirituais, entendeu? Do que os seus pais biológicos. Cara, nós não precisamos provar. Pega as coisas que teu pai biológico teve de bom e sobe no ombro dele e vai-te embora. Vai crescer. Vai mais alto. Porque a palavra de Deus alto. disse que você fará coisas maiores do que os seus pais. Não quer que você será melhor. Você nunca será melhor, mas fará coisas maiores. Ok? Justamente. Douglas, ele disse que num dos questionamentos dele com Deus, ele perguntou, Senhor, por que o espírito de Elias? E ele teve uma resposta muito linda, né? Porque, assim, muitos homens tiveram filhos e falharam demais. Davi falhou, né? O profeta Eli, meu Deus, ele foi um grande homem, mas os filhos, cara, foi uma vergonha. Um monte de profeta que os filhos foram uma vergonha. Mas Elias, ele fez um filho espiritual. Eliseu. E segundo a palavra de Deus, Elias fez 12 milagres e Eliseu fez 24. O dobro. O dobro. Sabe por quê? Porque Eliseu aprendeu com Elias. E quando Elias partiu, Eliseu, de onde Elias parou, ele só fez crescer. Cara, quando nós temos um pai, sabe? Nem que teu pai seja ruim. Qual foi a única coisa que teu pai fez de bom? Foi emprestar o sêmen dele? Meu irmão, foi bom demais! Porque você está vivo hoje por causa disso. Pega isso aí e abraça ele e diz, pai, obrigado pela vida. Me dá o teu sobrenome. Justamente. Entendeu? Agora tem filhos que não sei o quê, porque meu pai fez isso, meu pai me abusou, meu pai não sei o quê. Vença! Vença! Agora em Cristo você recebeu uma nova identidade. Você passa a ser idêntico a Cristo, que é o primogênito, mas ele foi o primogênito e hoje ele será o primeiro de muitos filhos. Deus está buscando filhos que se pareçam com o seu primogênito. Uau! Amém. Forte. Demais. Onde estão os filhos de Deus? Com quem você é? Você é igual a quem? Você é igual à referência errada do passado, do seu pai biológico, ou você é igual ao seu pai presente? Pois se você é igual ao seu pai presente, vai ter que aprender a perdoar, vai ter que aprender a amar pessoas que não gostam de você, vai ter que aprender a sacrificar por pessoas que não merecem o seu sacrifício, entende? Cara, você vai ter que aprender a andar como o nosso pai. Porque assim como ele fez, nós devemos fazer. Uma vez uma mulher casada perguntou assim, pastor, por que eu tenho que perdoar 20 vezes o meu marido? Eu disse, porque ele nos pede. Ok? E aí, tem alguém falando alguma coisa aí? Eu vi um falando sobre, eu tenho muita raiva do meu pai e tudo mais. E a gente tem que perdoar nosso pai. E o que eu achei interessante é porque quem precisa de mudar não é nosso pai. Quem precisa dessa mudança somos nós. Sim. Não é nosso pai. Sim. Beleza, nosso pai. Porque quem não perdoa está preso. Justamente. Não é para ele. Esse o é o perdão segredo. que eu vou liberar para ele não é por ele, é por mim. Eu preciso. E eu vou te dizer algo, Rodrigo. Ninguém terá uma unção dobrada da parte de Deus sem antes corrigir a sua paternidade. Aleluia, forte. Muito forte. E como corrigir a paternidade, pastora? Como perdoando. dar esse primeiro passo? Perdoando, filho. Entendendo que seu pai é falho, eu sou falha, Kleber é falho, entende? Todo homem é falho, não joga expectativa
em cima. Sabe, quando a gente olha para os nossos pais, a gente acha que tem pais melhores, mas o do vizinho também é falho, entende? Todos nós falhamos, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, entende? Então, talvez alguém que está me ouvindo agora, seu pai já é falecido, sabe? Se ajoelhe agora, faz uma oração e diga para Deus: Senhor, eu perdoo o meu pai. Eu perdoo meu pai por ele ter feito isso, por ter abandonado a minha mãe, por ter deixado eu passar fome, por eu ter passado necessidade. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai. Ele não merece o meu perdão, mas eu também não mereço o teu, Jesus. Como eu quero o teu, eu estou dando para ele também, Jesus. E se ele é vivo, sabe? Faz um conserto enquanto há tempo, sabe? Se na tua identidade não tem o sobrenome dele, faz questão de chegar perto dele e falar: pai, eu quero o seu sobrenome, porque é importante. Você não é uma pessoa sem pai, você tem pai, entendeu? Se você não sabe onde está seu pai, comece a procurar, comece a orar, sabe? Porque há uma cura tremenda sobre aqueles que se aproximam dos seus pais e dizem: eu perdoo você, eu decido te amar do jeito que você é hoje. Porque você vai experimentar coisas tremendas da parte do Senhor. Há uma unção dobrada sobre os filhos da obediência. Deus falou, Jesus disse: vocês farão coisas muito maiores do que eu fiz. Mas só que Jesus, ele tinha um canal aberto com seu pai, entende? E nós precisamos também ter com o pai. Mas eu nunca terei com o pai se eu não tiver com o pai. Sabe, do jeito que eu preciso ter com ele, eu preciso ter com as pessoas que estão do meu lado. E meu pai é o primeiro. Ele me deu a vida. Se ele não me deu muita coisa, não, mas ele me deu a vida. Então, seja grato. No mínimo foi a vida, né? No mínimo, que é o máximo. Que é o máximo. Ok? Que é o máximo. Tanta gente querendo viver hoje, né? Então, nós precisamos. Ó, em João capítulo Pastor, 1, 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem em seu nome. Ok? Todos aqueles que receberam, o Senhor nos deu poder de ser filho. Entendeu? Então, essa é uma condição que já é nossa. Nós somos filhos. Agora, nós precisamos aprender o que o filho faz. Sim. O filho imita. Justamente, você estava falando em João aí, em 1 João 3:2 fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Essa é muito forte também. Exatamente. A vida santa dos filhos de Deus. Exatamente. Então, conhecer Jesus, eu creio filhos, que cara, é uma das coisas mais lindas que nós podemos fazer hoje. Então, assim, o grande problema, Rodrigo, nosso, é a orfandade, tá? É um espírito que entra em nossas vidas quando nós decidimos não ser filho dos nossos pais biológicos. Toda vez que você decide não ser filho do seu pai biológico, entra um espírito de orfandade. E esse espírito de orfandade vai roubar a paternidade de Deus. Entende? Eu queria falar um pouquinho sobre isso aí, rapidamente, tá? Um pai, ele aponta destino. Quem tem pai, sabe, tem destino, sabe aonde quer chegar. Já quem decide não ter pai, porque você tem, você pode não querer, mas você tem. Quem decide não ter pai e tem esse espírito da orfandade, não tem destino, não tem identidade. É carente de amor, entendeu? Busca amor em qualquer pessoa porque não consegue resolver o seu problema. Tem problema em pertencer, acha que todo mundo está contra ele, ninguém gosta dele, ninguém aceita ele e vai terminar o nosso tempo já já. Entendeu? A pessoa que tem esse espírito de orfandade tem uma fome emocional constante, uma carência crônica, sabe? Ela também, tudo que ela vê, ela olha pelo lado do que falta. Ela não consegue ser grata pelo que ela tem. Então, quem tem pai, não, ela é grata pelo que ela tem. Porque o amanhã pertence a Jesus, não precisa ficar ansioso por nada, entendeu? Mas o espírito de orfandade diz o quê? Cheio, né? Exatamente. É como aquela folha com um pontinho. O que você está vendo? Aí todo mundo fala um ponto. Não, tá. É uma folha branca. Entendeu? Que só tem um ponto. Entende? A gente só consegue ver os defeitos. O espírito de orfandade é terrível. O espírito de orfandade, ele te faz te sentir sozinho. Tchau, Rodrigo. Que Deus abençoe. Terminou. Você não vai terminar. Gente, Deus quer muito filhos. Vença a sua paternidade, se aproxime de Deus e experimente o melhor do Senhor. Do Pai.
somos filhos. Somos filhos dele. Amém. Amém. Paz, queridos! Paz.